Você está na Novel Sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 457, Torre de Marfim. Santa, venha ver isso. Sunny sentou-se na grama macia, desfrutando da luz solar e do vento fresco. Ele nem sabia o quanto sentia falta deles. Sentia falta de tudo, na verdade. Olhando para trás, era difícil imaginar que ele suportou mais de um mês de completa ausência sem enlouquecer. Suas experiências na Cidade Sombria, parecia, o tornaram muito mais resiliente. A sombra da Torre de Marfim se movia lentamente mais perto à medida que a noite se aproximava, marcando a passagem do tempo. Era pacífico e silencioso no prado verde da Ilha Celestial. Respondendo ao seu chamado, o demônio taciturno apareceu nas proximidades e ficou em silêncio, observando a magnífica Torre Branca. Seus olhos de rubi, no entanto, não mostravam nenhuma emoção. Ele suspirou. Bem, acho que é adorável. A ilha elevada não era muito grande, então Sunny podia mais ou menos ver sua borda não muito longe, cercada por placas flutuantes de mármore quebrado. Havia um prado deste lado, um bosque que farfalhava ao vento e um elegante gazebo construído do mesmo material branco da própria Torre de Marfim. O arco de pedra dentro dele também era branco e vazio. O portal se fora. A alguma distância, conectado ao gazebo por um caminho de pedra, ficava a magnífica grande pagode que antes pertencera ao demônio da esperança. Se sua cópia no céu abaixo era sombria e sinistra, a original era o oposto completo. Era bonita, graciosa e ligeiramente surreal, como se fosse sublime demais para existir no reino mortal. De certa forma, não existia mesmo. No entanto, algo na Torre de Marfim deixava Sunny inquieto. Ele não conseguia descrever exatamente o sentimento, mas era como se sentisse ao mesmo tempo atraído e ameaçado por ela. A sensação não vinha de sua intuição, mas sim dos cantos mais profundos de sua alma. Era bastante forte. E também havia algo estranho na forma da própria torre. Havia algo estranho que circundava a base dela, contornando todo o perímetro da grande pagode e desaparecendo da vista. Aquela coisa era quase da mesma cor, mas ligeiramente menos imaculada, feita de seções longas e desgastadas. Depois de olhar para aquilo por um tempo, Sunny finalmente percebeu o que era aquela coisa. Osso. Em volta da torre estava o que restava do rabo de alguma criatura gigante e morta. Ele franziu a testa. Ainda bem que está morto. Espero que continue assim. Sunny suspirou, usou a visão cruel para ajudar-se a se levantar e dirigiu-se para a borda da ilha. Santa seguiu, colocando a lâmina do fragmento da meia-noite em seu ombro. Chegando lá, ele olhou cautelosamente para baixo e viu um mosaico desarticulado das ilhas acorrentadas bem abaixo. De cima, pareciam pedaços de um belo mosaico que alguém havia montado em meio à escuridão aveludada, com uma dispersão de estrelas radiantes brilhando entre eles. Sunny contemplou a vista por um tempo, então pegou uma pedra do chão e a lançou para fora da borda. A pedra caiu por cerca de 100 metros sem encontrar resistência. No entanto, de repente, ela se partiu e explodiu em fragmentos, que então se tornaram poeira e se dispersaram no vento. Maldição! Parecia que o esmagamento ainda estava presente. A diferença era que a Torre de Marfim em si não era afetada por ele, assim como a ilha em que estava e uma pequena área ao seu redor. Como ele iria descer? Sunny ficou na borda por algum tempo com uma expressão ressentida no rosto, depois se virou e caminhou mais fundo na ilha, circulando a Torre de Marfim pela esquerda. Do outro lado da grande pagoda havia um lago límpido, com riachos de água fluindo dele e caindo sobre a borda da ilha. Sob a luz do sol brilhante, parecia que toda a superfície do lago estava brilhando com um radiante dourado puro. Sunny olhou seu reflexo na água e depois para um banco ricamente gravado que ficava próximo, esculpido em pedra branca.
Finalmente, ele continuou caminhando e chegou a um ponto de vista de onde se podia ver o portão da graciosa torre. Os portões se pareciam muito com aqueles que ele havia aberto nas profundezas do céu abaixo, com a principal diferença sendo a cor e a ausência de fuligem. Assim como havia os restos esqueléticos de uma besta gigante deitada à frente deles, seu corpo serpentina envolvendo a torre, seu crânio maciço descansando bem perto das altas portas brancas. Cada uma das assustadoras presas da grande besta era tão comprida quanto a altura de Sunny, pelo menos. Profunda escuridão se aninhava em seus olhos vazios. Ele estremeceu. Isso é um dragão? De fato, era. Bem na frente de Sunny estavam os ossos envelhecidos e brancos como neve de um dragão de verdade. A imagem da poderosa criatura morta diante da Torre Imaculada era solene, misteriosa e aterrorizante. O que poderia ter matado tal ser? Pensando que não queria saber, Sunny hesitou por um tempo e então se dirigiu aos restos do dragão. Ele estava desesperadamente esperando que a grande besta não se movesse e ganhasse vida. Se isso acontecesse, bem, era melhor nem pensar nisso. Ao alcançar o crânio branco da poderosa criatura, Sunny hesitou por um momento e depois passou entre as assustadoras presas, aproximando-se dos portões. Eles estavam um pouco entreabertos, então ele nem precisou usar essência para abri-los. Sunny reuniu coragem, ergueu a mão e empurrou os portões. De repente, ele sentiu um pouco de sono. O que é isso? Sunny balançou a cabeça para afastar o sono, caminhou para dentro da torre e se viu em um grande salão, a luz brilhante passando por suas altas janelas. O ar dentro, no entanto, estava impregnado de uma estranha e cintilante escuridão. E em seu centro, havia correntes. 7 correntes se espalhavam pelo chão branco imaculado, como se crescessem dele, cada uma terminando em uma algema quebrada. As algemas estavam escritas com uma infinidade de runas e danificadas, seu metal rasgado. Elas também eram a fonte do estranho brilho que emanava de suas superfícies em neblinas etéreas. Uma massa caótica e sempre mutante de pura escuridão pulsava bem no centro do grande salão. Não era escuridão, parecia mais uma fenda no tecido da realidade, uma que poderia devorar até mesmo a própria luz. Sunny ficou tenso e deu um passo hesitante para a frente, esperando ver o que estava escondido atrás da escuridão. Assim que o fez, no entanto, uma voz familiar ecoou no silêncio do grande salão. Pare, Sunlace. Volte se quiser continuar vivendo.